A notícia caiu como um raio no meio da tarde de Seul. Park Bo-gum e Kyo Jung finalmente confirmavam que estavam namorando. Bastou uma única frase: "Estamos conhecendo um ao outro com carinho", para que todas as redes sociais da Coreia e do Brasil entrassem em erupção. Público que acompanhou a trajetória dos dois desde os dias de Moon Lynch e Drowning Be Clothes reagiu como se estivesse testemunhando o capítulo mais esperado de um drama romântico escrito há quase uma década. Porém, ninguém imaginava que, apenas algumas horas depois do anúncio, uma onda descontrolada de boatos começaria a transformar a celebração em tensão, empurrando o casal recém-assumido para o centro de uma tempestade mediática. O primeiro rumor nasceu num fórum obscuro e anônimo, onde um usuário publicou uma foto antiga de Yoo Jung durante uma sessão promocional, alegando que o vestido marcava algo estranho. A postagem parecia insignificante. Em menos de 30 minutos já havia sido replicada em comunidades brasileiras, traduzida de forma sensacionalista por um canal de entretenimento que a descreveu como evidência chocante. A narrativa começou a escalar, como sempre acontece quando dois nomes grandes da indústria coreana se tornam alvo de especulações alheias. Vídeos editados, montagens, zoos exagerados e cortes lentos foram surgindo sem controle, cada um tentando provar uma teoria diferente. O romance recém-confirmado se transformava rapidamente em combustível para manchetes distorcidas, e a internet parecia decidida a acreditar no pior. O impacto sobre os fãs foi imediato. No Twitter, no Naver e no Instagram, as hashtags relacionadas ao casal dominaram o trending mundial. Mas no meio dos milhões de mensagens de apoio começaram a surgir debates acalorados. "Isso explica o motivo dela ter cancelado um evento no mês passado", escreveu uma usuária. "Não consigo acreditar que eles não falaram sobre isso no comunicado inicial", comentou outra. A cada minuto, novas interpretações surgiam, baseadas em fotos antigas, agendas modificadas, vídeos de bastidores e até mesmo na forma como Bo-gum segurava a bolsa de Yoo Jung no aeroporto semanas antes. A paixão dos fãs, que no começo era pura euforia, transformou-se em uma investigação coletiva, um julgamento público onde cada detalhe virava indício. Enquanto isso, a imprensa começava a se movimentar com a mesma voracidade. Alguns repórteres veteranos lembraram que os rumores sobre os dois já circulavam silenciosamente desde 2016, quando começaram a trabalhar juntos. Apesar disso, nenhuma evidência sólida havia surgido na época. Os dois eram sempre elogiados por sua discrição exemplar. Porém, agora, com o namoro enfim confirmado, veículos de comunicação que antes nem os mencionavam decidiram mergulhar em linhas do tempo ocultas, criando supostas conexões entre cancelamentos de agenda, encontros fortuitos e até mudanças de agência. A ativa parecia pronta para explodir em proporções ainda maiores. O auge da confusão ocorreu quando um canal estrangeiro postou um vídeo afirmando que Yoo Jung havia sido vista entrando discretamente em uma clínica de obstetrícia em Gangnam. A informação era falsa, mas a edição dramática, o título sensacionalista e a linguagem agressiva fizeram o vídeo alcançar mais de 1 milhão de visualizações em poucas horas. A suposta ida à clínica foi interpretada como prova definitiva, e os comentários ferviam como óleo quente. "Ela está claramente tentando esconder algo", dizia um deles. "Bo-gum está muito protetor ultimamente. Tudo faz sentido agora", afirmava outro. A velocidade com que as informações se distorciam e se espalhavam fez com que até mesmo fãs antigos começassem a questionar o que era verdade. No meio desse caos, observadores atentos começaram a apontar como pequenos acontecimentos recentes haviam sido mal interpretados. A alteração no cronograma de filmagens de Yoo Jung, que, na verdade, estava relacionado a ajustes internos da produção, virou motivo para teorias conspiratórias. A decisão de Bo-gum de chegar e sair por portas laterais em eventos oficiais foi tratada como um indício de que ele tentava evitar perguntas sobre uma possível gravidez, quando na realidade era apenas parte de sua rotina habitual de segurança. A mídia sensacionalista não se importava com explicações razoáveis, a narrativa do escândalo vendia mais,
atraía cliques e inflamava discussões. Com tudo isso acontecendo simultaneamente, uma pressão crescente começou a emergir para que as empresas responsáveis pelos atores se pronunciassem. Os fãs exigiam esclarecimentos. Os jornalistas buscavam declarações oficiais e a atmosfera digital parecia prestes a colapsar. O que deveria ter sido um dia de alegria para o casal tornou-se um campo minado de especulações, acusações e manchetes distorcidas. Cada minuto surgiam novas versões da história, cada uma mais absurda do que a anterior, e nenhuma delas baseada em fatos concretos. Parecia um daqueles episódios de drama coreano em que o protagonista enfrenta uma crise repentina, só que desta vez o roteiro não era ficção, era a vida real. Enquanto a Coreia dormia, a história continuava fervendo no Brasil. Park Bo-gum e Kyo-jung possuem um número expressivo de fãs. Canais de entretenimento brasileiros começaram a fazer lives, comentaristas discutiam o mistério como se fosse um caso policial, e hashtags como número gravidez e número bombaquidrama continuavam ganhando força. Era evidente que a situação havia ultrapassado qualquer limite razoável. O romance recém-iniciado estava sendo arrastado para uma narrativa completamente fabricada. E cada novo boato parecia empurrar os dois para uma posição mais vulnerável. Foi então, entre a madrugada e o amanhecer, rumores sobre uma reunião emergencial entre as duas empresas começaram a circular. Mensagens internas vazadas mencionavam uma crise de imagem e a necessidade urgente de controle de danos. Não havia mais como ignorar a confusão instaurada. O silêncio que inicialmente pretendia proteger o casal acabava, na prática, alimentando teorias ainda mais insanas. Era impossível prever qual seria o próximo passo, mas uma coisa estava clara: algo precisaria ser dito antes que a situação fugisse totalmente do controle. E assim, com toda a indústria observando, com fãs divididos entre euforia e medo, e com rumores se espalhando como fogo ao vento, empresas finalmente decidiram quebrar o silêncio. O que elas diriam, e como o público reagiria, definiria os rumos desse romance que mal havia começado. À medida que o sol surgia no horizonte de Seul, a tensão que havia tomado conta da noite anterior continuava pairando no ar. As redes sociais ferviam com debates intermináveis. A mídia aguardava ansiosamente qualquer movimento das agências de Park Bo-gum e Kyo-jung. Era evidente que a situação havia escapado das mãos. Os boatos se multiplicavam tão rapidamente que ignorá-los significava permitir que a narrativa errada se tornasse verdade incontestável. Foi nesse clima de urgência que uma reunião emergencial, envolvendo diretores, assessores de imprensa e equipes jurídicas das duas empresas, começou a ser realizada antes mesmo das 8 da manhã. De acordo com fontes internas, o encontro ocorreu por videoconferência para agilizar decisões. Os participantes analisaram relatórios, prints de postagens virais, vídeos manipulados e artigos sensacionalistas que estavam ganhando força desde a noite anterior. Um comunicado mal redigido poderia piorar ainda mais a situação. Um pronunciamento vago apenas alimentaria novas especulações. A estratégia precisava ser precisa, direta e, ao mesmo tempo, suficientemente delicada para preservar a privacidade do casal. A preocupação maior era que a mentira, já consolidada no imaginário público, se prejudicar contratos publicitários, filmagens e até a reputação dos dois artistas, que sempre mantiveram carreiras exemplares. Às 9h47 da manhã, depois de horas de debate, as empresas finalmente chegaram a um consenso. Decidiram divulgar uma nota oficial simultaneamente, em coreano, inglês e português, prevendo a dimensão global que o rumor havia alcançado. O texto foi redigido com extremo cuidado, cada palavra sendo escolhida como se fosse parte de um diálogo crucial em um drama. E quando a nota foi finalmente publicada, o impacto foi imediato. O comunicado dizia: os rumores de gravidez não são verdadeiros. Park Bo-gum e Kyo-jung começaram a namorar recentemente e estão se conhecendo com cuidado. Pedimos que não sejam criadas ou espalhadas informações infundadas que possam causar danos desnecessários. Era uma declaração firme, clara e carregada de frustração contida. A reação foi instantânea.
Em poucos minutos, os portais de notícias atualizavam suas manchetes e os vídeos sensacionalistas começavam a perder força, substituídos por análises sobre como um simples boato havia tomado proporções tão absurdas. Muitos fãs expressaram alívio imediato, principalmente aqueles que se preocupavam com a saúde emocional de Yo Jung, que já enfrentara uma série de ataques injustificados nas últimas horas. Vários internautas se desculparam por terem compartilhado informações não verificadas, reconhecendo que haviam se deixado levar pelo frenesi coletivo. No entanto, como sempre acontece na internet, algumas vozes questionavam, exigindo ainda mais detalhe, como se a vida privada de dois jovens atores fosse um quebra-cabeça que todos tinham o direito de montar. Enquanto isso, relatos sobre o estado emocional do casal começaram a surgir. Fontes próximas afirmaram que Park Bo-gum havia ficado profundamente preocupado com a dimensão que o boato tinha alcançado. Conhecido por sua personalidade gentil e protetora, o ator teria passado a noite falando com a equipe, tentando entender como a situação tinha escalado tão rapidamente. Para ele, a confirmação do romance deveria ter sido um momento de alegria, algo sincero e bonito, não o gatilho para uma onda de especulações maldosas. Já que Yo Jung, sensível e conhecida por sua sinceridade, teria ficado abalada ao ver seu nome associado a notícias completamente distorcidas. Embora tentasse manter a postura profissional, líderes afirmaram que ela se emocionou ao telefone, pedindo que a situação fosse resolvida o mais rápido possível para evitar que a mentira ganhasse ainda mais força. Com a verdade finalmente publicada, a narrativa começou a mudar. Comentários de apoio inundavam novamente as redes sociais, desta vez acompanhados de críticas severas aos criadores e disseminadores das fake news. Vocês transformaram um anúncio feliz em um caos desnecessário, escreveu um usuário. Isso mostra como um relacionamento público na Coreia é quase impossível, disse outro. Diversos analistas de mídia e influenciadores passaram a discutir os mecanismos de viralização do boato, apontando como a combinação de timing, edição manipulada e ansiedade coletiva levou a uma explosão que poderia ter causado danos muito maiores. Apesar do alívio gerado pelo comunicado, o casal ainda precisava enfrentar os resquícios da tempestade. Fotos de paparazzi mostrando os dois sendo abordados à saída de um estacionamento reapareceram, e muitos notaram a forma como Bo-gum se posicionava discretamente à frente de Yo Jung, como se quisesse protegê-la de qualquer ataque inesperado. A cena, que deveria ser apenas um momento cotidiano, agora era interpretada como evidência da pressão que ambos estavam vivendo. Especialistas em imagem afirmaram que o casal precisaria agir com extremo cuidado nas próximas semanas, evitando aparições públicas espontâneas até que o barulho diminuísse. A partir daí, as empresas passaram a reforçar a narrativa verdadeira: não havia gravidez, não havia escândalo, não havia segredo oculto. O que existia era algo muito mais simples e, de certa forma, muito mais bonito: dois jovens adultos que tinham decidido assumir um relacionamento depois de anos de amizade, respeito mútuo e química visível para qualquer pessoa que já os tivesse assistido na tela. Essa verdade, porém, parecia menos atraente para quem buscava drama. Isso era tão importante repeti-la para que não fosse engolida novamente pela distorção digital. Com o passar das horas, a histeria começou finalmente a se dissipar. Fãs mais atentos passaram a celebrar o casal de maneira carinhosa, compartilhando cenas antigas dos bastidores de Moon Lynch Drown e Big Clouds, relembrando entrevistas onde a cumplicidade entre os dois era evidente muito antes de qualquer anúncio oficial. Vídeos de 2016 ressurgiram, mostrando-os rindo, tentando improvisar falas e dividindo olhares que, agora, ganhavam novos significados. Em vez de investigação tóxica, o clima se transformava em nostalgia e ternura. À medida que a poeira baixava, a reflexão mais recorrente nos comentários era a mesma: a confirmação de um namoro deveria ser motivo de celebração, não de julgamento. A Coreia do Sul tem histórico de tratar relacionamentos de celebridades como eventos de alto risco,
E a situação de Bo-gum e Yoo-jung serviu como exemplo quase didático de como rumores podem desestabilizar um momento feliz. Ainda assim, ambos permaneceram firmes, unidos e serenos, mostrando que não permitiriam que mentiras decidissem o rumo de sua história. O futuro do casal, segundo pessoas próximas, será pautado por discrição. Eles não pretendem esconder que estão juntos. Também não buscam transformar o romance em espetáculo. Não há planos de casamento, não há bebê a caminho, há apenas o início de algo real. Construído com cuidado, respeito e maturidade. Amor que nasceu no set, cresceu em silêncio e agora tenta florescer apesar da pressão externa. Nos dias que seguiram o tumulto, os dois decidiram retomar suas agendas com tranquilidade, priorizando projetos, ensaios, descansos e encontros discretos longe das câmeras excessivas. Era a forma deles de dizer, sem palavras, que não deixariam a narrativa falsa definir sua jornada. Conforme o público começou a compreender e aceitar a verdade, a história voltou a ocupar o lugar que deveria ter desde o início, o de um romance genuíno entre dois talentos que marcaram toda uma geração. No fim das contas, o anúncio bombástico que abalou os fãs não era um escândalo, mas sim o início de uma nova etapa da vida dos dois. Embora os boatos tenham tentado desviar o foco, a verdade prevaleceu. Park Bo-gum e Kyo-jung não estão esperando um bebê. Estão apenas, e finalmente, começando a amar um ao